Queridos irmãos, com alegria, vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Quem trouxe a Bíblia, Abacuque, capítulo 3, verso de número 2. Abacuque, capítulo de número 3 e o verso de número 2. Gratidão ao Senhor Deus pela oportunidade que me foi concedida da parte dEle para ministrar a sua palavra uma vez mais. Eu estou saindo dessa festividade renovado para a glória de Deus. A alegria de todo pregador deve ser ver Deus salvar e batizar com o Espírito Santo. O que passa disso é lucro, né? E nós presenciamos aqui Deus fazer isso. Deus seja louvado. Gratidão pela vida do pastor, a sua digna esposa, família. Sendo assim, eu estou agradecendo a todos os conjuntos e igreja do Senhor nesse lugar. O livro é do profeta Abacuque, o capítulo é o 3 e o verso é o 2. Diz a palavra de Deus: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Amém, irmãos? O tema é avivamento, eu preciso. Vou contar até 3, todos nós juntos vamos dizer essa frase: avivamento, eu preciso. Vamos lá? 1, 2, 3. Avivamento, eu preciso. Tome assento, por favor. Dobre a sua atenção, por gentileza. Não vou me delongar por demais, pois eu entendo que amanhã é dia de continuarmos a labuta cotidiana, mas dentro do horário previsto, eu quero deixar tudo que Deus já colocou no meu coração aqui no altar, pois eu estou certo de que a bênção de Deus que enriquece e que não acrescenta dores vai pairar sobre nós aqui essa noite. Mais uma vez o nome de Jesus vai ser glorificado nesta casa. Só quem acredita que sairá abençoado daqui esta noite, diga glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, estamos desde a noite de ontem falando a respeito desse tema ou dessa temática tão envolvente, tão palpitante para os dias atuais, porém também tão desafiador. Nunca foi tão desafiador como nos dias atuais falar sobre um avivamento. Quem tem alguns dias de caminhada sabe bem do que eu estou falando, pois promover um avivamento genuíno, isso traz algumas responsabilidades. Dentre elas, servir a Deus na inteireza de coração e crendo que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Tudo quanto Deus promete, Deus é fiel para cumprir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não faria, ou falaria e não cumpriria. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, todavia Deus permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ser fiel é uma característica de Deus, é uma virtude de Deus. Deus tem cumprido muitas coisas na tua vida e, desculpa-me te dizer, nem sempre é pelos seus méritos, é pela bondade de Deus que te envolveu. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Então toda manhã as misericórdias de Deus são novas. Deus, Ele sempre vai procurar salvar, resgatar, restituir, recuperar aquele que se havia perdido. Pois o foco final do Evangelho de Cristo é salvar. Nós que acrescentamos outras coisas, mas Deus, Ele veio salvar, buscar o que se havia perdido. É nós que brigamos por coisas banais, é nós que brigamos por posições, mas o intuito de Deus é resgatar alguém das garras da morte e trazer para a maravilhosa luz.
o céu ainda cabe mais alguém. Quem pode levantar a mão e dizer: glória a Deus? É o início para que eu possa falar sobre um avivamento. Esse avivamento que sempre foi clamado, sempre foi almejado, desde os nossos antepassados. Clamava-se por um avivamento. O avivamento esperado da época dos profetas, patriarcas e antepassados era a vinda gloriosa do Messias, que entraria um grande avivamento. E isso durou seus 4.000 anos até a chegada de Cristo. Porém, somos sabedores que todos, não só Abacuque, clamou por um avivamento, mas todos faziam prenúncios de Cristo. Pois Jesus Cristo, segundo o escritor aos Hebreus, é mesmo ontem, hoje e também eternamente. Jesus sempre esteve presente, mesmo de forma teofânica. Teo é Deus, fania oculto. Mesmo de forma oculta, Deus sempre esteve presente. É por isso que João, no capítulo de número 1 do seu evangelho, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e nada do que foi feito se fez sem ele. Então Cristo era o verbo. No passado ele era a palavra. Tudo que foi criado foi através de Cristo. Cristo nunca esteve ausente. É tanto que nós criamos ou cremos e pregamos sobre a Trindade Santa. Nós servimos a um Deus que é a própria Trindade. Nós servimos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um. Existe uma ideologia e uma teologia por aí, pregando que Deus não é um Deus trino. O Deus que nós servimos é um Deus trino. O Deus Pai, Jesus é Deus, e o Espírito Santo também é Deus. Esse é o Deus que nós servimos. O Pai desenfeitou o berço de glória e enviou seu filho Jesus. Mas quando Jesus foi assunto ao céu, ele disse para os discípulos: eu não vou vos deixar órfão, eu vou enviar um outro consolador. A palavra outro no original quer dizer igual a ele mesmo. Deus é Deus, Jesus é Deus, e o Espírito Santo também é Deus, e ele está presente aqui esta noite. Quem pode dar glória ao Pai? Quem pode dar glória ao Filho? E quem pode dar glória ao Espírito Santo? Eu quero esta noite, antes de pregar, por gratidão a Deus, por ver Deus batizando crianças, batizando obreiros com o Espírito Santo, manifestando, eu quero glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem concorda comigo? Diga glória ao Pai, diga glória ao Filho, diga glória ao Espírito Santo. Eu quero glorificar o Pai esta noite, porque o Pai é grande, o Pai é poderoso, o Pai é eterno, o Pai é santo. Eu quero glorificar o Pai, porque a Bíblia diz que as águas da terra cabem na concha da sua mão. Eu quero glorificar o Pai, porque a Bíblia diz que a terra é como cabelo dos seus pés, ou seja, tapete para ele. Eu quero glorificar o Pai, porque o Pai designou o Filho para morrer por causa de nós. Eu quero glorificar o Pai, porque se não tivesse Pai, é claro que não teria Filho. E tendo Filho, a vitória da igreja está garantida pelo poder do nome de Jesus. Eu quero glorificar o Pai, porque o Salmo 113, a Bíblia diz: quem é como o nosso Deus, que se encurva para ver quem está no céu e na terra, que do pó levanta o pobre, do monturo ergue o necessitado, e faz assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Eu vou repetir para você prestar atenção, porque eu preciso glorificar o Pai. Olhe para mim, por favor. A Bíblia diz: quem é como Deus? Eu vou te responder: ninguém é como Deus. Aí a Bíblia diz que se encurva para ver quem está no céu e na terra. Opa, para olhar para o céu tem de olhar para cima. A Bíblia diz que Deus está olhando para baixo para ver o céu. A Bíblia diz: quem é como Deus, que se encurva para ver quem está no céu e na terra? Se Deus tem de se encurvar para ver o céu, Deus é maior do que o céu. A Bíblia diz: quem é como Deus, que se encurva para ver quem está no céu e na terra, que do pó levanta o pobre. Eita glória, irmã. Do monturo ergue o necessitado.
e faz assentar entre os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. É claro que eu vou explicar para você entender melhor. Quando a Bíblia diz quem é como Deus, que pega do pó, pega do monturo, pode pesquisar, monturo aqui é lixo. Aí está dizendo assim, quem é como Deus que pega do lixo e faz assentar entre os príncipes. Abri um parênteses para a gente continuar glorificando o Pai. Eu estive pregando na capital brasileira, em Brasília, uma certa feita. E eu me lembro que no período da tarde, hoje o pastor deu uma voltinha comigo à tarde. Eu lembro que no período da tarde os irmãos me levou para visitar um novo convertido. E aquele moço, pastor, eu não sei falar qual era a classe de posição que ele tinha, mas era para lá de milionário. E aquele moço aceitou Jesus e me levaram na casa dele para orar por ele. E a gente chegou na casa daquele homem. E quando nós entramos na casa daquele homem, eu fiquei boquiaberto. Escute essa, por favor. Eu fiquei boquiaberto. E eu comecei a olhar os móveis daquele homem. Aí ele começou a dar risada. Ele disse, pastor, o senhor está estranhando os móveis? Eu disse, estou achando bonito. Ele disse, nunca viu nada igual? Eu disse, nada igual. Ele falou, pastor, é tudo reciclado. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Peguei tudo no lixo, paguei para reciclar. E aqui é tudo reciclado. Por isso que o senhor nunca viu nada igual. E eu já comecei a pensar, foi no guarda-roupa da minha esposa. Eu falei, rapaz, esse homem é milionário, reciclou. Cada mudança eu perco uns 10 móveis. Já estou na 12ª igreja, não sei nem quantas vezes eu já mudei na minha vida. Eu falei, irmão, é reciclado. Ele disse, reciclado, é bonito, pastor? Eu disse, rapaz, bonito demais. Diz, tudo reciclado. Peguei no lixo. Eu falei, rapaz, pegou no lixo e está na casa do milionário? Ele disse, sim. Peguei tudo no lixo. Não valia nada. Jesus. Ele disse, só que agora não tem preço, pastor. Olha para quem está do seu lado, diga, está entendendo? É por isso que na igreja não adianta ter o nariz empinado. Aqui, enquanto menor é melhor. Enquanto menor é melhor. Levante a mão para o céu, abre a boca para dar glória a Deus. Irmão, quando eu saí de lá, que eu entrei dentro do carro do irmão, disse, irmão, o homem está pingando dinheiro e reciclou os móveis, moço. Buscou no lixo. Esse negócio não dá certo para a gente, não. Ele disse, irmão, o pior que não, só dá certo se for na casa dele. Em outra casa não funciona. Olha para quem está do teu lado, diga, só dá certo se for na igreja. Se sair daqui não funciona. Diga, você só dá certo porque está na casa de Deus. Jesus te pegou no lixo, te reciclou, e hoje você pode dar glória ao nome de Jesus. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus? Não me tenha por indelicado, é com respeito. Olha para essa pessoa e diga, ó, não sai da igreja, senão você volta a ser lixo de novo. Diga, você só é móvel de valor porque está na presença dele. Diga, essa beleza é o Espírito Santo. Diga, não empina não, não empina não, essa beleza é o Espírito Santo. Quem pode levantar a mão e dar glória ao nome de Jesus? Eu quero glorificar o Pai, porque o Pai pega do lixo. Oh, glória a Deus nas alturas. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Mas eu também quero glorificar o Filho, porque o Filho morreu na cruz para garantir a vitória da igreja. Eu quero glorificar o Filho, porque o Filho venceu o inimigo e garantiu a vitória da igreja. Eu quero glorificar o Filho, porque Ele disse que foi preparar lugar, mas Ele vai voltar para nos levar, para que onde Ele estiver nós estejamos também. Eu quero glorificar o Filho, porque o Filho é aquele que derramou sangue pela igreja. Eu quero glorificar o Filho, porque Ele é de fato a vitória da igreja. Quem pode glorificar o Pai? Quem pode glorificar o Filho? Mas eu também preciso glorificar o Espírito Santo. A igreja só é igreja por causa do Espírito Santo. A igreja só tem poder por causa do Espírito Santo. A igreja só está aqui esta noite por causa do Espírito Santo.
A gente chora por causa do Espírito Santo. O pregador pode até ter talento, o cantor também, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz a diferença na igreja. Já percebeu, irmão, que quem não tem o Espírito Santo quer usar estratégia, o negócio não vai, porque o que faz a diferença é o Espírito Santo. Quem aparece na nossa vida é o Espírito Santo. Por isso que a unção é o símbolo do Espírito Santo, porque unção não dá para ver, mas dá para sentir. Unção não dá para pegar, mas dá para sentir. Já percebeu, irmão, uns crentes na igreja? Parece que não tem nada, não tem nem aparência, percebeu não? Mas quando ele chega aqui na frente, que ele começa a abrir a boca, parece que a gente começa a arrepiar, a gente começa a querer chorar. Isso é a unção do Espírito Santo de Deus, irmão. É a unção que faz a diferença. É o Espírito Santo que faz a diferença. Igreja só é igreja por causa do Espírito Santo. Nós só contemplamos crianças sendo batizadas aqui por causa do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, nada tem. Uma igreja que não tem o Espírito Santo, ela morreu, esqueceu de cair. Mas a igreja que tem o Espírito Santo, ela tem poder, ela tem glória, ela tem unção, ela tem virtude, ela tem magnitude. Irmão, o Espírito Santo é a alegria da igreja. Já percebeu que todo crente que tem o Espírito Santo, ele é alegre? Percebeu não? E não é falta de prova. Se Deus abrisse os seus olhos espiritual, aonde ele vai passando, está vindo um caminhão de prova, mas dá vontade de ficar perto dele, já percebeu? Do mesmo jeito que você não tem vontade de ficar perto de um crente murmurador, você tem vontade de ficar perto de um crente que tem o Espírito Santo. Um crente que murmura, irmão, se você não mudar ele muda você, então é melhor ficar de longe. Agora quem tem o Espírito Santo dá vontade de ficar perto dele. Quando ele abre a boca é palavras positivas, é palavras de ajuda, de consolo, porque o Espírito Santo é assim. Ele proporciona paz no meio da guerra, ele proporciona alegria no meio da luta. Quem tem o Espírito Santo tem glória a Deus, irmão, tem alegria. O Espírito Santo é a alegria da igreja. O Espírito Santo é a beleza da igreja. É por isso que na igreja não tem ninguém feio, já percebeu? Todo mundo é bonito por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo que traz a beleza da igreja. Não se equivoque, não perca o Espírito Santo na tua vida. É o Espírito Santo que te deu brilho, é o Espírito Santo que te deu alegria. Aqui tem gente, irmão, que não tinha nem condições de estar aqui, mas o Espírito Santo foi lá no interior do Brasil, pegou lá, trouxe para cá, e hoje está dando uma de americana, dizendo tô bom demais. Mas é o Espírito Santo que te escolheu entre milhares e te colocou aqui, porque é uma promessa de Deus na tua vida. Quem pode levantar a mão e dar glória? Diga glória a Deus, diga glória a Jesus, diga glória ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o avivamento da igreja. Todos os profetas clamaram por um avivamento. O avivamento esperado era Jesus, o Verbo encarnado. E a Bíblia diz que Jesus se manifestou, Jesus nasceu, desempenhou um ministério de 3 anos. Diga comigo, 3 anos. Um ministério de 3 anos. Jesus escolheu alguns homens para fazer essa obra avassaladora. Jesus promoveu o maior avivamento de todos os tempos. Não houve nem haverá um avivamento como os dos 3 anos de Jesus na terra. Aonde Jesus passava, milagres aconteciam. Os discípulos estavam até confortados. Alguém questionou um dia com Jesus e disse aos seus discípulos: eles não jejumam? Eles não consagram? Aí Jesus disse: como consagrar, se o noivo está com eles? Outra hora virá em que o noivo não estará, então eles terão de jejuar. Mas eles estavam confortados devido ao grande avivamento que chegou. Percebeu que a igreja é de fases? Aproveite os momentos bons. Igreja que eu estou dizendo é você. A vida é de fases. Não pensa que vai ser só vitória. Pode até cantar que vai ser só vitória, mas não pensa que vai ser. Um dia é vitória, um dia é prova, um dia é guerra, um dia é bênção. É de luta em luta, é de vitória em vitória. Porque Jesus, ele está provando o seu povo para provar depois. Ele está provando o seu povo para provar depois. Jesus promoveu, sem dúvida nenhuma, o maior avivamento aqui nessa terra. E os seus discípulos estavam confortados, vivendo esse avivamento.
Jesus estava alertando eles todo momento que ele seria retirado e os discípulos teriam de dar sequência nesse grande avivamento, porque avivamento, ele é algo que o Senhor concedeu para a igreja. Jesus disse para eles: eu vou ser tirado de vocês, mas vocês vão fazer obras maiores do que essa, se vocês crerem no que eu estou dizendo. A Bíblia diz que assim então foi feito. Jesus foi assunto aos céus, e os discípulos estão agora vivendo um momento de dilema. Primeiro, porque se os discípulos soubessem que era só 3 anos de ministério, os discípulos tinham aproveitado mais. Irmãos, tudo passa muito rápido. Nós estávamos na expectativa da festa sexta-feira, perceba? Nós estávamos na expectativa como ficaria o uniforme, como ficaria o louvor, como ficaria a festa. Perceba, a festa acabou, já estamos nos últimos minutos da festa. Tudo passa e passa muito rápido. Por isso que você tem de valorizar quem está do seu lado. Valoriza a sua esposa, valoriza seu esposo, valoriza seus filhos. Não deixa para dizer que ama amanhã, não deixa para dizer que ama outro dia. Fala hoje, deixa para dizer, não deixa para dizer quando partir para a eternidade. Esse dia eu fui no velório, a mãe estava descabelando, a mãe estava gritando, e uma das coisas que me marcou é que ela batia no peito do menino no caixão, e ela dizia: eu podia ter dito que te amava mais, eu podia ter dito que te amava mais, eu podia ter dito que te amava mais. Por quê? Na sequência da vida, aparentemente, quem ia partir para a eternidade era ela. No ciclo normal da vida era ela, mas o menino partiu primeiro. A gente não sabe do amanhã. E ela começou a se desesperar, mas ela gritava: eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito isso, mas o tempo não deu mais. Agora imagina os discípulos. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando de Jesus. Imagina você estar com Jesus e amanhã Jesus não está mais. Parou para imaginar o desespero? Tem gente aqui que perdeu o pai, perdeu a mãe, e até hoje sente saudade. A minha cunhada hoje postou uma foto com meu cunhado que partiu o ano passado, porque ela sente saudade até hoje. Ela passa por guerra até hoje. Agora imagina João olhando para Pedro e dizendo: rapaz, foi 3 anos só. Se eu soubesse, eu tinha aproveitado Jesus mais. Eu imagino Tomé olhando para João e dizendo: ainda bem que você deitou a cabeça no peito dele, eu não deitei. Se eu soubesse, eu tinha aproveitado mais. Irmão, esse culto aqui não volta mais nunca. Ou você aproveita ele hoje ou não dá tempo mais. Oh, glória. Se você não dá glória a Deus nesse culto hoje, ele não volta mais nunca. Quem pode levantar a mão para o céu e dar glória a Deus? A gente precisa aproveitar melhor. Eu estou descendo para o Brasil amanhã. A minha agenda é lá em Palmas, mas eu pedi para o pastor para me descer primeiro na cidadezinha da minha mãe. Por quê? Porque quando eu estava lá passou. Agora eu tenho de aproveitar para dar um abraço corrido para ir embora. A gente tem de aproveitar melhor. Olha para quem está do teu lado, sacode ele, diga: me aproveita. Diga: me aproveita. Diga: me aproveita mais. Diga: vamos dar glória a Deus junto. A gente não sabe do amanhã. Amanhã outro vai estar lá em Rondônia, outro vai estar lá em Minas Gerais. Ou a gente dá glória a Deus junto hoje, ou não vai dar tempo mais. Levante a mão para dar glória a este Jesus. Quando os discípulos acordam, Jesus não está mais. Aí Jesus diz para eles: ficar em Jerusalém até que do alto o avivamento virá. E a Bíblia diz que eles estão todos reunidos no mesmo lugar, clamando por um avivamento. A palavra de repente traz alguns sentidos: inesperado, fim de limite. Porque aonde chega o seu limite, começa o milagre de Deus. E a Bíblia diz que no de repente, o de repente é o cansaço. É o momento que a gente já pensa em desistir. Eu quero mandar uma saudação para o pastor Alexandre Sobrinho, lá de Sinop, que está assistindo aqui agora. Quem pode dar glória a Deus pela vida dele?
Isso é a mente de pastor, irmão. Pastor consegue pregar aqui pensando na esposa que está lá em casa, acredita? Pastor é psicólogo na prática, sabia disso? Tem pastor que nunca fez psicologia, é psicólogo. Hoje, e pior que o pastor Alexandre Sobrinho é psicólogo, ele está me ouvindo, ó. Hoje é necessário que um psicólogo, depois de alguns anos de serviço, ele venha passar pelo psiquiatra, pela carga de atendimento. E pastor, passa em algum psiquiatra? Pastor cobra para atender. E sabe o que a gente mais atende? Famílias. Quando eu atendo uma família, é porque a família não está dando conta de cuidar de si. E eu tenho de cuidar da minha e de mais 100. E ainda tem gente que fala mal da gente. Cuidado com Jeová. Todos que vão atender a obra não pediram para ir para a obra. Eu amava a minha profissão. Imagina um homem que gostava de soldar, de trabalhar de torneiro, era eu. Mas eu apanhei tanto que eu falei, para Jeová, vou atender. Eu não quero mais apanhar. Eu vou atender. Por isso que eu lembrei, o pastor mandou uma foto que está assistindo o culto. Eu creio que Deus tem uma bênção para a vida dele. Quem pode dar glória a Deus? Os discípulos estão esperando o avivamento. Quando de repente veio do céu um vento. E aquele vento encheu a casa, os discípulos foram cheios. O avivamento chegou. Vou repetir, o avivamento chegou. Quando o avivamento chegou, os discípulos foram tomados. Paralíticos começaram a andar. Os discípulos viram mortos ressuscitar. Os discípulos operaram milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor operou coisas terríveis através dos discípulos. Mas a Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 11, a galeria da fé, que todos esses não alcançaram a promessa, prevendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, porque eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Pastor, explica melhor, levanta aqui, pastor. Rapaz, o senhor é novo, hein? O senhor tem 34 anos. Eu comecei com 28. Apanhei demais. Tem gente que não entende a gente começar cedo. Quando a Bíblia diz que ele sem nós não seria aperfeiçoado. E eles não... Já parou para imaginar isso aqui? Esses homens enfrentaram fornalha, enfrentaram açoite, enfrentaram leões. Esses homens viveram pela fé. A Bíblia diz que muitos deles sofreram escárnio, foram arrastados, foram cerrados ao meio. E a Bíblia diz que eles não alcançaram a promessa do maior avivamento. Pastor, para quem que é esse maior avivamento? Para a igreja da hora final. Há uma promessa de um grande avivamento para nós. Xarabacando reminai. E a Bíblia diz que sem nós eles não seriam aperfeiçoados. Mais ou menos assim, Jesus passou a bandeira do avivamento para a mão dos discípulos. E diz, dá sequência, agora é com vocês. Só que essa bandeira chegou na nossa mão. Nós não podemos envergonhar a igreja primitiva. Deus ainda tem 7.000 que não dobrou diante de Baal. Tem alguém imitando línguas estranhas por aí, fazendo comédia, mas nós ainda acreditamos em línguas estranhas. Tem alguém bagunçando com o evangelho ainda, mas nós acreditamos em poder de Deus de verdade. A bandeira do avivamento está na nossa mão. Ou nós damos lugar para Deus agora, ou não dá tempo mais. Ou nós vivemos esse avivamento agora, ou não dá tempo mais. Levante as duas mãos para o céu se você precisa de um avivamento. Feche os teus olhos por gentileza. Urimicanda, labrasurimicanda, ramanai. Perimianda, ramahai. Turimicanta, lamanai.
Eis que eu falo nessas línguas estranhas, diz o Senhor. Eu estou promovendo um avivamento final. Porque eu ainda tenho homens e mulheres nessa terra. Eu sei aonde estão os verdadeiros adoradores. O inimigo não vai envergonhar a minha obra na terra, não. Porque eu sou maior do que o inferno, diz o Senhor. E eis que esta noite ainda eu estou tomando crentes pela mão aqui. E estou levantando os homens e mulheres cheios da minha glória. Aqueles que querem vão receber a minha glória esta noite. Em prova que eu estou falando neste lugar, eu abro uma janela no céu agora. E estou abrindo a torneira celestial. E estou enviando uma chuva da minha graça para este lugar. Aqueles que querem, receba a minha presença. Receba a minha glória, diz o Senhor. Receba a minha glória, diz o Senhor. Quem precisa desse avivamento? Quem precisa desse avivamento? Xandarabacandaramahai. Glória. Alamandaramahasiandalamanai. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Oh, glória seja dada ao nome do Cordeiro de Deus. Enquanto você vai dando glória, eu quero contar uma experiência. Eu prometi para as crianças, eles estão me cobrando desde manhã. Isso está no meu Instagram que eu vou contar aqui, alguém pode pesquisar que está lá. Eu estava pastoreando no campo de Pontes Lacerda, Mato Grosso. E dirigi um culto de milagre naquele lugar. E uma família que congregava ali na sede com a gente, com o pastor presidente, o pastor Zé Antônio também, e eu como pastor naquele lugar, e dirigindo o culto de milagre. A gente foi procurado por uma família da Emanuele, uma criança que nasceu sem os ossos da cabeça. E a família estava desesperada. Por quê? Porque a criança tinha de fazer uma cirurgia urgente, pois ela estava correndo risco de vida. E a família toda desesperada. E os pais seguraram, porque a cirurgia também era de risco. E Deus fez uma promessa para aquela família de dar uma filha, uma criança. E a família em desespero, porque segundo a medicina ela não viveria. Porém os pais orando, a igreja orando. Só que chegou um momento que, como não havia osso, o cérebro estava desprotegido. Era muito frágil e conforme ela ia crescendo, o perigo de vida era maior. E um determinado dia chegou o momento que eles tinham de descer para fazer essa cirurgia. Os pais entraram em desespero. Irmão Joel, sua esposa, irmã Vanessa, entraram em desespero e pediram para que o pastor presidente fosse lá fazer uma visita. Mas coincidiu que no dia da visita, antes de descer para a cirurgia, o meu pastor tinha um compromisso ministerial. E ele pediu que eu fosse lá. E eu fui juntamente com a minha esposa, irmã Janaína. Fomos lá visitar a família e também orar antes deles descer para a cirurgia. Quando chegamos, a irmã Vanessa estava chorando, desesperada. Um carpete no chão, nunca vou esquecer da cena, a nenenzinha deitada. E ela dizendo: pastor, ora pela minha filhinha, pois amanhã ela está indo para fazer a cirurgia. E é de muito risco. Ela pode sobreviver, mas pode partir. Ela não tinha ossos. Minha esposa chegou a colocar a mão, afundava, não tinha ossos na parte da cabeça. E eu dobrei o joelho, não tinha palavras. Estendi minhas mãos e eu orei, uma oração rápida. E eu disse: vai, Deus pode usar os médicos e dar vida para a sua filha. Saí, entrei no carro, chorando, eu e minha esposa, deixamos a família chorando. E eu disse para minha esposa: olha, eu acho que eu recebi um sinal de Deus aqui. Ela disse: o que foi? Eu disse: a minha mão pegou fogo,
como no ano de 2011, quando eu orei pelaquela mulher na cadeira de roda, e a mulher pulou da cadeira de roda e começou a correr na igreja. E eu senti o mesmo fogo na minha mão. E ela disse: então por que você não falou? Eu disse: é tão sério que eu temi. Mas Deus está no controle de tudo. Fomos para casa. Passou aquele dia, aquela noite. A gente naquela ansiedade, mas dormi. Acordei de manhã. Quando eu peguei o meu celular, tinha algumas mensagens. Dentre as mensagens da irmã Vanessa, eu já corri para ver o que era, como tinha sido a cirurgia. Quando eu abri, tinha muita mensagem dela. A primeira mensagem que eu recebi dela foi uma foto. E nessa foto estava o especialista, o médico. Ele estava com um papel nessa mão, mas também estava com nesse. E de repente eu recebi outra foto, o médico com a neném no colo e o sorriso na orelha. Quando de repente eu recebi um texto muito grande. E era a irmã Vanessa dizendo com muita carinha de choro, dizendo: pastor, o Deus de Ezequiel, do vale de ossos secos, fez um milagre na vida da minha filha. Eles foram bater um novo elétrico da cabeça da minha filha, e os ossos nasceu na cabeça da minha filha, pastor. Os ossos nasceu na cabeça da minha filha. Quem pode levantar a mão e dar glória a esse Jesus? Esse avivamento é para você. Esse avivamento é para nós. É só nós crermos. Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, e Jesus é o mesmo eternamente. Fica de pé em nome de Jesus. Xarabacanda rabachanda rabacai, rebacalabachanda ramahai. Jesus ainda faz milagre, irmãos. Jesus ainda faz coisas sobrenaturais. Eu acredito nesse avivamento da última hora, pastor. Eu acredito nesse avivamento da última hora. Jesus fará coisas terríveis se você acreditar. Enquanto a igreja ora, eu quero perguntar se tem alguém para aceitar Jesus como Salvador. Se tem alguém que está parado na fé. Se tem alguém que está estacionado. Você precisa voltar para Jesus. Convida essa pessoa que está do seu lado, que ainda não está na igreja. O Senhor está chamando vidas para reconciliar, para voltar para Cristo. É a sua noite, é o seu momento, é a sua hora. O Espírito de Deus quer te salvar. Não volte para casa dessa maneira. Eu preciso que a igreja ore comigo, ore comigo, ore comigo. Esse momento também é avivamento. Tem pregadores que não faz apelo mais hoje. Eu sou pregador de cruzada, sou pregador de rua. Eu vim aqui para ver Jesus salvar, batizar com o Espírito Santo. Vem para frente, meu filho, vem para frente, minha filha, aceitar Jesus como Salvador. É hora de você voltar. O inimigo está querendo tocar em você. O inimigo está querendo tirar a tua vida, está querendo fazer com que você perca os seus projetos. Mas o nome de Jesus tem poder essa noite. A igreja levante a mão para o céu comigo assim. Tem autoridade na mão da igreja. Convida essa pessoa para aceitar Jesus como Salvador, para voltar para a igreja. Essa oração vai mudar a tua história. As coisas não têm dado muito certo para você nesse país. Você sabe o que eu estou falando. Mas Jesus está querendo mudar a tua história. Vem agora. Pastor, me dá mais 5 minutinhos aí. Porque Deus está me dizendo que tem uma alma clamando por socorro entre nós. Se a igreja clamar, algo vai acontecer. Venha. Venha em nome de Jesus. Não deixa para amanhã não, é hoje. É hoje, eu preciso que a igreja ore. Isso é avivamento. Eu preciso que a igreja ore ao Senhor. É o seu momento. Ontem à noite e hoje de manhã o mistério foi batismo com o Espírito Santo. Mas agora à noite Jesus quer salvar vidas. Quem pode clamar pelo sangue, clama. Terimiou vanai, serimicanda lamahai, turimicanda lamahai. Dá um passo para Cristo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Esse culto não volta nunca mais. Vem aqui, as coisas vão dar certo para você a partir de hoje. Acredita no profeta, acredita. Ela baragando remenefácia terra comanai. Elemenecanto remenefácia teconavacianda. Quem é batizado com o Espírito Santo, vem comigo. Quem pode dar glória, dá glória. Quem pode dar aleluia, dá aleluia. Venha moço, venha moça.
O Espírito de Deus está te dando uma oportunidade. Venha família, venha casal, venha senhor. Eu tenho 3 a 4 minutos aqui, e Deus está dizendo que você precisa. Venha, sai do seu lugar e venha agora. Calabaracebiai. Teremene canto, remene facianta. O Senhor está me dizendo que tem mulheres e também tem homem que precisa vir aqui. O Espírito Santo está te dando uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. E é agora, vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Pode vir, meu santo, pode vir. Está aqui a primeira pessoa para Jesus. Aonde está a segunda pessoa? Esse homem está passando uma fase muito difícil emocional. Ele sabe o que eu estou falando. O coração dele está chorando, mas Deus vai dar vitória para ele nesse lugar. Eu quero um obreiro do lado dele. Quero um obreiro do lado dele. Irmãos, isso aqui é muito sério. A primeira alma está aqui. Segundo a Bíblia, está tendo festa no céu agora. Mas Jesus está me dizendo que tem mais alguém. Irmãos, como humano que eu sou, eu já ia parar. Mas o Espírito Santo me disse: continua mais um pouco, porque eu quero mudar a história desse homem, dessa mulher. E eu vou orar. Mas antes você precisa vir aqui. Vem, filho. Venha, filha. Jesus está te chamando. 1 minuto e eu te aguardo. 1 minuto eu te aguardo. Moça, você sabe que é você. Rapaz, você precisa vir. O inimigo está armando uma emboscada contra você. Mas Deus está dizendo: eu estou abrindo a porta para você. Eu estou abrindo a porta para você. 30, 29, a igreja diga glória a Deus. 28, clama. 27, 26, 25, é guerra espiritual, a igreja ora comigo. 24, 23, 22, o Senhor te ama demais, por isso Ele está te chamando. 20, 19, 18, pelo amor de Deus, entenda o mistério da cruz. 18, 17, 16, é você mesmo. 15, 14, em nome de Jesus, venha. 13, 12, venha, tua história vai mudar. Alamancho Kandaramanai. 10, 9, 8, 7 é o número de Deus. Jesus está mandando te dizer que o maior profeta para você é o seu coração. E o seu coração está dizendo que é você. Venha. Alabanjo, Rebeneface, Turimicanda, Labrassuriminai, Remenecanto, Remenai. Eu estou vendo muito crente desligado, Jesus. Se o povo entrar no mistério, Jesus vai fazer coisas tremendas aqui. Rendevacianda, Remenecanto, Reminai, Urimicovanacianda. Vai o Senhor lá com autoridade. Deus tem uma obra na vida dele. O rimicanto reminacianta. Eliminou. A igreja clama, clama, clama. Fecha os olhos. Fecha os olhos e clama. O Espírito de Deus quer quebrar correntes agora. O Espírito Santo quer quebrar correntes agora. A glória de Deus desceu entre nós. Espírito, Espírito, que desce. Eu quero orar por ela. Eu quero orar por ela. Vem como em Pentecostes. Eu tenho uma palavra para essa moça. Deus me disse assim: diga para ela que eu escolhi ela desde o ventre da mãe dela. Diga para ela que eu introduzi ela nessa nação. E o Senhor me disse: diga para ela que eu não abro mão dela.
E o Senhor me disse: diga para ela que ela sabe o quanto eu amo ela e o projeto que eu tenho na vida dela. E hoje ainda Deus está quebrando um laço contra a tua vida, e o nome de Jesus está sendo glorificado. Abraça ela, porque Deus está fazendo coisas grandes aqui. A igreja glorifica. Espírito. Pastor, faz favor aqui. Eu quero chamar o pastor aqui. Oh, glória. Oh, glória. Cadê a família do pastor? Cadê a família? Está vindo mais alguém ali. A igreja pode dar glória a Deus. A glória de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. Cadê os filhos? Cadê os filhos? Ela manda Xandaramahai. A glória de Deus está aqui, irmãos. Vai adorando. Olha para mim. Segura só o teclado agora. E eles já vão cantar. Isso aqui é muito forte. Hoje de manhã eu orei por pessoas aqui que Jesus me disse que estava curando de depressão. Jesus está dando saúde mental para pessoas aqui, e emocional. Jesus está ajudando vidas aqui. Só que o Senhor me disse, quando eu orei pelo pastor e pela esposa ontem, que no último dia da festa Ele ia fazer um milagre em famílias aqui. Como essa família está reunida aqui, aonde tiver a tua família aqui dentro, procura a tua família. Onde tiver a tua família aqui, reúne com a tua família. Onde a tua família tiver, Alabarachou de Kovanai. Um grande avivamento vai descer aqui agora. A família das irmãs que estão cantando, chega perto delas aqui, porque elas vão cantar do mesmo jeito. Aonde tua família estiver, fica perto da tua família. O inimigo não vai tocar na nossa casa. O inimigo não vai tocar na nossa família. Quem pode dar glória a Deus, diga glória a Deus. Procura a tua família, procura. Glória. Deus trouxe vocês aqui hoje. Além de abençoar essa criança, Deus está fazendo um milagre no coração de vocês. Deus tem uma chamada para vocês. Deus tem algo para vocês na casa dele. Já era para ter acontecido algo muito ruim no casamento de vocês, mas Deus olhou para vocês e ajudou para vocês estar aqui até agora. Vocês sabem disso. Nunca vi vocês, vocês sabem. Quem está falando aqui é o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor visita vocês agora. Receba o refrigério no teu espírito, na tua alma. Isso. Esse avivamento vai começar nas famílias. Quem acredita? Esse avivamento vai começar nas famílias. Deus manda dizer que Ele vai envolver tua casa aí. Você vai falar em línguas estranhas com a tua família. Você vai receber poder com a tua família. Você vai ser profeta na tua casa. A primeira oração eu vou dirigir pelas pessoas que estão aceitando Jesus. Escreva o nome deles no livro da vida. Perdoa os seus pecados, dá direito de vida e de vida eterna. Jesus, agora eu quero pedir para o Senhor que o Senhor venha tocar em cada família agora. Quem é batizado aí nessa família, começa a falar em línguas estranhas. Quem é batizado aí nessa família, começa a falar em línguas estranhas. Profetiza para a tua família, profetiza. Diga: a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa. Pai, em nome de Jesus, enche essa família agora, enche essa família agora. Dá glória a Deus, dá glória a Deus com a tua família. Receba o poder de Deus. Enquanto elas cantam, você dá glória. Que desce como fogo. Enquanto elas cantam, você adora a Deus com a tua família. Vai. Vem como em a glória de Deus tomou conta das famílias aqui. Eu estou vendo Deus avivando famílias. Receba a presença de Deus agora, vai. Isso, renova, Jesus, renova, renova. Renova mais. É o último dia da festa, dá tudo que você tem agora, vai. Vem como em Pentecostes.
Tem gente que aceitou Jesus agora e está dando glória a Deus. Glorifique a Deus também, vai. Então receba esse fogo do Espírito aí, receba. Receba essa glória, receba. Jesus, visita as famílias agora, visita, em nome de Jesus. Receba essa glória no meio da tua casa, da tua família, vai. Isso, adora a Deus com a tua casa, adora a Deus com a tua família. Profetize. Profetize. Receba a presença do Espírito Santo. Seja cheio de Deus. Essa depressão nunca mais. Essa depressão nunca mais. Alamancho remacião. E calabacharabacai. Eu navegarei. Senhor Jesus, Deus de poder e glória, aviva, Senhor, a tua obra, a tua igreja, começando pelas famílias, que seja um lar avivado, uma casa com pais avivados, com filhos avivados. Avivamento nós precisamos. Aviva, Senhor, esta geração. Aviva, Senhor, esta igreja. Aviva, Senhor, esta cidade. Aviva este estado, esta nação. Aviva, ó Senhor. Derrama do teu Espírito sobre cada família nessa noite. Derrama, Senhor, a proteção do céu sobre cada família nessa noite. Que o espírito da depressão parta em retirada em nome de Jesus. Toda doença alojada saia em nome de Jesus. Toda dor alojada saia em nome de Jesus. O avivamento te alcança. Oh, aleluia, aleluia. Recebe, 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 recebe cura, recebe, recebe o avivamento em nome de Jesus. Avivamento, 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 avivamento. Assim como o avivamento de Atos 6, aonde eles receberam do Espírito e foram capacitados para impactar o mundo da sua época. Deus hoje está te capacitando. Deus hoje está te avivando. Deus hoje está te levantando. Vai, 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 avivado. Impacte a sua cidade, a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Avivamento, 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 avivamento. Jesus está te levantando hoje. Olha aí, olha aí. Essa chama está sendo acesa. Sinta aí, sinta. Está ardendo no teu coração, não está? É o Espírito. Aleluia. Nós saímos dessa festividade renovados. Aleluia. Você que se esforçou para estar aqui, eu sei que você sai renovado, avivado, porque o Espírito Santo se manifestou no nosso meio. Fortalecimento espiritual para a sua vida, fortalecimento espiritual para a sua família. Oh, aleluia. Esse avivamento não termina. Esse avivamento não para. Vá avivado para a sua casa hoje. Mantenha a chama acesa. Retire a cinza todo dia. Retire a cinza todo dia. E a chama arderá. Continuamente, 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 continuamente sobre o altar. E ela não se apagará. Aleluia. Eu vou dar os avisos assim como nós estamos. Já oramos. Os nossos trabalhos prosseguem na terça. Nós já estaremos aqui com o estudo da palavra do Senhor. E o nosso e-book
O estudo para as crianças, a teologia das crianças. Na quinta-feira, ensaio com os departamentos. Venha. Vamos estar aqui orando e agradecendo a Deus por tudo quanto Ele fez. No domingo, a partir das 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. A partir das 6, nós teremos a Santa Ceia do Senhor, que era para ser hoje, mas nós transferimos para o próximo domingo. Você está convocado a estar aqui e continuar este avivamento até a volta do Senhor Jesus. Faça assim com a sua mão. Aleluias. Avivamento para a sua vida, avivamento para a tua casa, avivamento para a tua família, para o teu ministério. Deus tem avivamento para você. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. Que Deus abençoe os irmãos.